Nós vamos para esse tempo, obrigado Isa, vamos para esse tempo da palavra de Deus para mim e para a sua vida. E eu quero convidar você a abrir um texto da palavra comigo, lá em Atos capítulo 2, deixa aberto aí Atos 2, a partir do versículo 42, nós não vamos ler agora, mas você pode ir abrindo aí a sua Bíblia. E antes de nós começarmos, eu quero fazer uma pergunta bem básica aqui para você, né? Agora nas minhas férias, eu e minha esposa, a gente resolveu, né, dar umas saídas com o Antônio, né? O Antônio gosta muito de piscina, gosta muito de água, gosta muito de fazer bagunça, né? Tanto que ele vive roxo, se machucando, caindo, né? Normal, né? E aí a gente saiu com o Antônio e a gente enfrentou alguns lugares que tinham filas, né? Já enfrentaram lugar que tem fila? Né? Quem tirou férias aí provavelmente enfrentou trânsito, ou enfrentou fila numas cataratas, ou enfrentou fila aí em algum lugar, né, para entrar naquele lugar. E aí, como a gente está com o Antônio não tem nem 2 anos, ele ainda conta como criança de colo, né, ele não fica o tempo inteiro no chão, né, e você pega ele às vezes ele pede colo, ele cansa, né, de correr, de andar, pede colo, e aí você muda de fila, aí você está na fila normal, você vai para a fila preferencial. Ou você está na preferencial, ela não anda, você vai para normal. Já aconteceu de você olhar para outra fila, ela começar a andar e você fala assim, não devia ter saído dali? Não dá uma raiva em você ou é só em mim que dá uma raiva disso? Você está lá esperando a outra fila, não, a sua fila não anda de jeito nenhum. Ela não sai do lugar. Aí você muda de fila, ou no supermercado, né, no caixa de supermercado, você muda de fila. Aí você vai para outra, a hora que chega lá naquela, você fala assim, mas rapaz, agora essa não está andando, aquela que eu estava, olha lá, chegou minha vez, e eu ainda não fui atendido aqui nessa, essa aqui não andou e aquela lá andou, não é verdade? Quantas vezes nós estamos em alguns lugares, ambientes, ou nós estamos em algumas situações da nossa vida, a gente diz assim, eu não deveria ter saído daqui, não é verdade? Também na nossa vida espiritual, na nossa vida como família, na nossa vida particular, psicológica muitas vezes, nós olhamos para algumas decisões que nós tomamos e nós falamos assim, eu não deveria ter saído daqui, tomei uma decisão errada, pensei que esse caminho seria mais fácil, pensei que dessa maneira algumas coisas se resolveriam mais facilmente, eu não deveria ter saído desse local, desse ambiente, e eu não digo numa questão de mudança de cidade ou algo assim, tá irmãos, pode acontecer com alguns, mas eu digo naquelas questões da nossa vida mais íntima mesmo, e principalmente com o Senhor, né? Eu não deveria ter tomado uma decisão, às vezes na minha vida ministerial ou espiritual, e ter saído da onde Deus me colocou, ter saído de algum ministério que Deus me entregou, ou ter saído de algum direcionamento que Deus me deu na minha vida. E quando eu estou falando sobre isso, por que eu estou dizendo sobre isso? E hoje, como tema da nossa mensagem, nós vamos trabalhar, não deveríamos ter saído. De onde? Primeira coisa que a gente tem que entender, que local é diferente de ambiente. O que é local? Local é um ponto final. Local é algo estático, é algo específico, é um ponto determinado, é um lugar, isso é um local. O que é ambiente? Ambiente é tudo que rodeia, envolve seres vivos como eu e você e como a criação do Senhor. Então o ambiente, né, ele é um recinto, ele é um espaço, ele é um momento que se vive, algo que se decide, é diferente do lugar. Por exemplo, vou te dar um exemplo básico agora para você entender por que nós falaremos isso nessa noite. Nós estamos dentro de um local, mas nós estamos nessa noite criando um ambiente. Tem diferença? Consegue entender? Nós estamos dentro de um local, mas nós estamos criando um ambiente. Eu tenho amigos pastores que eu caminho junto e vejo as suas histórias e assim por diante. Um deles que é muito interessante, acho que o Lucas conhece, alguns outros conhecem aí, né, que é o pastor Rogério, que está lá em Realeza, né? Pastor Rogério em Realeza, o primeiro lugar que eles alugaram era um bar, fechou, aí eles foram para o bar, né? Aí a boate mais famosa da cidade, que dava polícia toda noite, que só dava problema, que só dava confusão, fechou. Para onde a igreja alugou e foi para o lugar? Para aquele lugar, que era um lugar
onde a graça de Deus não era manifesta, era um lugar onde casamentos acabaram, era um lugar onde vidas se perderam, onde jovens muitas vezes saíram daquele lugar e perderam a sua vida por causa de uma noite mal aproveitada, né? Por causa de algo que não deveriam ter feito, né? Digo mal aproveitado porque não era na presença de Deus, então mal aproveitado. Então, usaram daquele ambiente de uma maneira que Deus não tinha para o coração deles. Hoje, daquele local, perdão, hoje existe um ambiente do Senhor naquele lugar, consegue entender? Hoje existe um lugar onde vidas são transformadas, um lugar onde as pessoas se perdiam, agora é um lugar onde vidas são transformadas. Por qual motivo? Ambiente. O ambiente mudou, o objetivo mudou, as circunstâncias mudaram. Aquele lugar onde havia morte agora tem vida. Aquele lugar onde as pessoas se perdiam, agora elas se acham. Aquele lugar onde as pessoas não estavam próximas ao Senhor, agora elas se aproximam de Deus. Por qual motivo? Por causa dos tijolos daquele lugar? Por causa da cor daquele lugar? Por causa de uma placa lá na frente? Não, por causa de pessoas que criam um ambiente atraindo a presença de Deus. Aquele lugar poderia ter ficado sem placa, ficado com os mesmos ar-condicionados, com as mesmas cadeiras, com a mesma estrutura, ele seria só um local. Mas se entrasse um filho ou uma filha de Deus naquele lugar, a palavra de Deus diz que aonde nós colocamos a planta dos nossos pés é lugar abençoado de transformação. E aonde tem um ambiente de gente do Senhor, aquele lugar muda. Aquilo que era um lugar somente construído por homens, se torna um ambiente de transformação. Então tem diferença entre local e ambiente. Nós estamos reunidos num local, mas nós criamos um ambiente. Toda essa estrutura, ela não serve de nada, a não ser para criar um ambiente de adoração ao Senhor. Tudo que temos, cada estrutura, cada cabo, cada caixa de som, cada cadeira, cada pintura, cada ação para as crianças, cada ministério, tudo que nós fazemos é para criar um ambiente onde o nosso Senhor seja glorificado. Senão seria somente um local, senão seria somente uma estrutura humana que não teria serventia para nada. E quando eu olho para isso, eu olho para a igreja primitiva, a igreja de Atos, né? E eu olho para essa igreja, eu vejo uma igreja que não existe vida no local, mas existe vida nela. E nós vamos ler isso. Atos 2, abra aí comigo, Atos capítulo 2. Se você trouxe a sua Bíblia, hoje nós vamos ler 7 textos, tá, irmãos? Então prepara a sua Bíblia aí, ou acompanhe comigo aqui, que eu vou ler junto com você, por ser muitos textos aqui. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Vamos ler esse texto? Atos 2, do 42 ao 47. Amém? Olha o que vai dizer o texto. Se você ler na sua Bíblia aí, quem está com a Bíblia aí? Levanta a mão rapidinho. Não está escrito aí no começo da sua Bíblia como caminhavam ou como andavam, como se portavam os novos convertidos? Não está aí no título? Um pouquinho antes do versículo 42, está aí na sua Bíblia? Sim? Está assim, Anjo? Está escrito o que na sua aí? Como viviam, como andavam, como caminhavam, qual era a vivência daqueles que tinham aceitado Jesus. Olha como que eles caminhavam. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Quando eu olho para a igreja de Atos, eu vejo algumas características dessa primeira igreja. Nós já falamos aqui no culto sobre ela, mas só que essas características criavam um ambiente, e um ambiente a qual a nossa vivência, a nossa vida, a nossa igreja, a igreja cristã moderna não deveria ter saído. Então é sobre isso que nós falaremos hoje. Um ambiente, né, como tema, então, onde não deveríamos ter saído. Qual é esse ambiente? Primeiro ambiente que eu e você
essa igreja tem essa característica, e a minha, a sua vida, a nossa igreja, nós deveríamos ligar uma atenção, e isso deveria ser ligado à minha, a sua vida diariamente, deveria ser uma característica nossa, uma característica da nossa caminhada com Deus, que é não ter saído do ambiente de redenção e arrependimento. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Abra comigo de novo, um outro texto agora, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, é um lugar onde a igreja não deveria sair, é um lugar onde eu e você não deveríamos sair, é um lugar onde a nossa ação como igreja não deveria se desvincular, é um ambiente, é um local, digamos assim, onde tem as pessoas criando esse ambiente, que nós não deveríamos ter saído. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Vamos lá agora para Efésios capítulo 1. Olha o apóstolo Paulo, ele sempre vai começar as cartas dizendo sobre isso para as igrejas. Ele vai olhar para a igreja de Colossenses, de Colosso, e vai orientar a respeito de onde o Senhor tinha tirado. Agora Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8. Agora Efésios 1, versículos 7 e 8. Nele temos o quê? A redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Olha que interessante, o apóstolo Paulo vai olhar para as igrejas, e ele vai dizer assim, olha, se nós queremos ser um povo cheio de Deus, se nós queremos ser um povo que atrai a presença de Deus, se nós queremos ser um povo crente, que cria um ambiente de um povo crente, que cria um ambiente de um povo que é cheio da presença de Deus, nós não podemos nos apartar do ambiente da redenção e do ambiente do arrependimento. E eu estou querendo dizer com isso, alguém que entende que o ambiente da redenção, do arrependimento, não é usado para fazer o que quer, não é aquele ambiente onde eu faço o que eu quero da minha vida, e eu vou pedindo perdão para Deus, mesmo sabendo que eu estou pecando, e eu vou brincando com Deus, mas é um ambiente onde eu entendo que não existe outro lugar de salvação, de transformação da minha vida, a não ser nos pés da cruz e na redenção que Cristo trouxe para a minha vida. A igreja tem se esquecido disso. Nós achamos que podemos usar de artifícios, de estruturas, de linguagens, de eventos, de qualquer coisa para atrair a presença de Deus. Isso não funciona com Deus. O que atrai a presença de Deus é um espírito quebrantado, um coração contrito, alguém se entregando inteiramente ao Senhor. Foi para isso que Jesus veio, para nos redimir dos nossos pecados, para que nós tivéssemos redenção, para aqueles que estavam fora do caminho do Senhor pudessem achar a Ele. E quantas vezes eu e você, nós nos afastamos desse ambiente, nos afastamos porque nos achamos bons demais às vezes. Não, eu não preciso de perdão, eu não preciso de redenção, Deus me ama do jeito que eu sou. Será mesmo? Nós temos o costume de usar essa questão, que Deus nos ama da maneira que nós somos, mas Deus nos chama, e Ele nos quer perto dEle por amor da maneira que somos, mas não quer dizer que perto dEle ficaremos como estamos. Isso não existe com Deus, a conta não vai fechar, não fecha a conta de brincar com a graça. Com a graça do Senhor não existe brincadeira, ela é e para sempre está consumada. A cruz é uma realidade. A obra salvífica do Senhor, a redenção de Deus para mim e para a sua vida está consumada. Não vai mudar por causa de mim e de você. Ela tem regras, ela tem caminhos a serem seguidos, e alguns deles é o do arrependimento, da redenção, da santificação, não brincar com o Senhor. Ou seja, quando entendemos a importância desse ambiente, nós paramos de tratar a cruz como um amuleto, paramos de tratar Cristo somente como um caminho de perdão qualquer, e sim como o único caminho do meu perdão. Ninguém vai me perdoar como Cristo.
Ninguém é capaz de me dar a redenção a não ser pela cruz de Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra redenção, não existe outro ambiente que a igreja precisa estar, a não ser uma das características, um ambiente de redenção e arrependimento. Os nossos cultos, as nossas células, as nossas atividades, os nossos ministérios, as nossas visitas, os nossos momentos juntos, precisam ser momentos e precisam criar ambientes de redenção e arrependimento. Senão não existe o porquê sermos igreja. Se não for para salvar vidas, por que nós somos igreja? Para sermos a maior religião do país? Para termos políticos cristãos? Para termos mais votos? Para sermos a maior igreja da cidade? Para fazermos show gospel pagando 80 mil para alguém vir cantar? É para isso que a igreja foi criada? É para isso que era isso que a igreja primitiva que nós vemos em Atos 2 vivia? Nós precisamos voltar ao primórdio do evangelho. Nós precisamos voltar a esse ambiente de arrependimento e redenção. Nós não podemos ser um povo que concorda com esse tipo de coisa. Nós não podemos ser um povo que acha bonito o gospel do jeito que está. Porque a conversa é mais profunda do que nós imaginamos. Não é sobre certo e errado, sobre pecado ou não. É se convém ou não. Não convém pastores andarem com carro de Ferrari. Não convém. E se você compactua com isso, desculpa, mas você precisa ler a Bíblia e precisa discordar disso. Não cabe no mesmo ambiente. Não é lícito, não é correto. Não é correto nós virmos a igreja e o ambiente não ser de redenção e ser de network. Não, igreja não é lugar de network, igreja é lugar de arrependimento e redenção. Igreja é lugar de Cristo, de transformação. Pode ser que alguns contatos que nós fazemos nos ajude a crescer, nos ajude a amadurecer também nas nossas finanças. Sim, Deus quer fazer esse caminho com a sua vida, nos dá sabedoria financeira. Mas se eu estou na igreja achando que o único ambiente bom para mim é um ambiente de agradar pessoas e de conseguir crescer nessa vida, eu estou errado, porque o ambiente da igreja deveria ser um ambiente de redenção e transformação, de arrependimento. Essa era a igreja de Atos. A palavra de Deus diz que conforme a igreja ia agindo, o que acontecia? As pessoas se simpatizavam com eles e Deus ia acrescentando aqueles que haviam de ser o quê? Abre para nós de novo aí, Lívia, Atos 2,47, por favor. O que está escrito aí em Atos 2,47, para você saber por que eu estou trabalhando essas características. Está aí, está no texto. O que é a igreja? Toda a ação da igreja, o ambiente que a igreja criava, as ações da igreja, o que a igreja fazia, qual que era o resultado disso? O Senhor lhe acrescentava dia a dia o quê? Os que iam ficando rico? Está escrito ficando rico, ficando mais bonito. Isso é meio difícil, acho que é só plástica, botox, essas coisas, né? Mas não é também, né? O monjaro funciona, mas precisa melhorar outras coisas, né? Gosto de brincar com isso, né? Não vai, nem tudo que é criado por homem resolve todo problema. Mas existe um problema que é resolvido por alguém, que é o problema do pecado, e isso só é resolvido em Cristo Jesus. Existe um problema nesse mundo, que só existe um capaz de resolver, que é Cristo Jesus, que é nos levar para perto do Pai e a redenção dos nossos pecados. Sermos redimidos pela obra de Cristo, pela cruz de Cristo. Isso nenhum homem ou mulher pode fazer, nenhuma placa de igreja pode fazer, nenhum evento pode fazer, nenhuma instituição humana pode fazer. O pastor Fábio não pode fazer, o pastor A e B não pode fazer, a metodista, a igreja A, B não pode fazer. Só existe um ambiente que eu e você somos realmente transformados, que é o ambiente da redenção e da remissão dos nossos pecados. Nós precisamos nos ligar a esse ambiente, precisamos voltar a esse ambiente,
Os nossos cultos têm que ser culto de arrependimento, nos nossos cultos tem que ter redenção, nos nossos cultos tem que ter arrependimento, tem que ter transformação, nos nossos cultos algo diferente tem que acontecer. Eu não posso entrar aqui cheio de pecado e achar que eu vou sair daqui do mesmo jeito, brincando com Deus, mais um culto que nada muda, mais um culto que Deus não me toca, mais um culto que eu brinco com Deus, mais um culto que eu estou aqui e a minha vida não muda, e eu sei que amanhã eu vou fazer a mesma coisa de novo, eu vou brincar com Deus de novo, eu vou acreditar que meia dúzia de versículos no Instagram vai fazer a minha fé ficar firme. Eu não oro, eu não jejuo, eu não busco, eu não me arrependo, eu acho que eu sou bom demais. Eu vim na igreja para olhar para o irmão do lado e falar assim: eu acho que é ele que precisa de Deus, eu não preciso, eu tenho 20 anos de igreja. Eu acho que quem precisa de um encontro com Deus é o irmão ali, ó, que tem 3 meses de igreja, eu não preciso ir mais. Será? Talvez o irmão de 3 meses de igreja está mais com redenção do que a gente tem 20 anos. Está com uma casca humana criada, não se arrepende mais, não acredita mais na redenção, não tem mais transformação de vida, não se ajoelha mais diante do seu Senhor, não se coloca diante de Deus em arrependimento, em mudança. Vai vivendo o evangelho em cargo, vai vivendo o evangelho, como eu disse, em network, vai vivendo de evento, vai vivendo de status, vai vivendo de fotinha, vim no culto. Segunda-feira, na balada. Vim no culto domingo, na segunda, brigando com a família. Vim no culto domingo, na terça, falando mal dos irmãos. Vim no culto domingo, na quarta, com meu pecado de estimação. Nós deveríamos era postar essas coisas. Consegue entender o que eu estou dizendo? Que daí nós mostraríamos quem nós somos, e eu estou me incluindo nisso, cada um de nós aqui. Tem uma frase de Spurgeon que eu gosto muito, né, para nós encerrarmos esse primeiro ponto e irmos para o segundo, que ele diz assim, ó: quando falarem mal de você, não se preocupe, porque você é bem pior do que eles pensam. Não se preocupe. Quando falarem mal de você, não se preocupe, você é bem pior do que eles pensam. Sabe por quê? Porque Deus os conhece profundamente. Nós conseguimos enganar as pessoas muito bem, mas a obra redentora de Cristo não pode ser enganada. Não tem como esconder os nossos pecados, precisam ser gerados arrependimentos na minha e na sua vida. Nós precisamos voltar a esse ambiente. Eu quero voltar a esse ambiente esse ano, em nome de Jesus. Amém? Você quer voltar para esse ambiente? Que Deus use a sua vida. Num ambiente onde eu me mostre para o Senhor. Num ambiente onde eu seja verdadeiro com Deus. Um ambiente onde os meus pecados sejam confrontados, um ambiente onde os meus erros sejam confrontados, um ambiente onde eu seja encorajado a mudar, um ambiente onde eu não brinque com Deus, um ambiente onde eu não esteja buscando outra coisa a não ser estar na presença de Deus e ser salvo por Ele, que é muito mais importante que qualquer coisa. A segunda coisa, abra comigo, Mateus 21, Mateus 21, abra aí comigo a segunda coisa, segundo ponto, segundo ambiente, que essa igreja tinha como característica, a igreja de Atos. Então, o primeiro ambiente, nós não deveríamos ter saído do ambiente de redenção e arrependimento. Você gosta de escrever aí, escreva. Eu sempre falo que vou pegar o caderno das irmãs que escrevem, né? Estou precisando de repetir umas pregações que eu perdi, né? Vou consultar os universitários aí da igreja, sempre anotam, né? Tem umas irmãs que estão sempre com o caderno anotando, escrevendo, né? Anote, quando Deus falar com você, vai escrevendo, né? A Bárbara sabe disso, né? Eu falo de púlpito porque não é uma mentira. Nós escrevemos todas as profecias que nós recebemos, né, Bárbara? Todas as profecias que a gente recebe está escrito lá em casa. Quando vai visita lá em casa, a gente descola da geladeira, ele fica na nossa geladeira. Eu estou testando o profeta. Se tiver coragem de dar profecia para o pastor, tem que ser corajoso, porque eu escrevo o nome de quem falou ainda. Se não acontecer, vai receber mensagem, ó, não aconteceu, tá? Aqui, ó, não aconteceu. Cuidado que você está falando para as pessoas aí, que não aconteceu. Né? Então, eu anoto tudo lá. Então, quando Deus falar com você, vai anotando, vai escrevendo, vai colocando ali na presença de Deus, né? É importante. O segundo ambiente está em Mateus 21, do versículo 12 ao 17. Olha que interessante esse ambiente. Você vai focar nesse texto no que Jesus fez e numa questão que eu já falei aqui para nós, daquilo que não convém. Mas a casa de Deus vai sendo transformada nisso. Mas olha o que interessante, por que Jesus fez isso? Olha que interessante, Jesus,
Entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas, quando os principais sacerdotes, os escribas, viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e as crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixaram-o sair da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Amém? Você focou no que Jesus tirou os cambistas ali de dentro, né? Mas depois que Jesus faz isso, existe cura. E quando há cura, começou a acontecer então louvor. Começou a acontecer então adoração. Começou a acontecer então o mover de Deus naquele ambiente. E o que é interessante é que Salmos 8:2 vai dizer assim, ó, Salmos capítulo 8, versículo 2. Vamos lá para o texto que Jesus falou. Olha o que Salmos 8, versículo 2 vai dizer. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Do louvor das crianças, da adoração dos pequeninos, o Senhor emudeceu, o Senhor repreendeu o nosso inimigo. E aí Jesus vai dizer assim, ó, nunca ouviste que do louvor e da boca desses pequeninos vem o verdadeiro louvor? Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão, minha irmã, trazendo para mim a sua vida? Nós nunca deveríamos ter saído do ambiente de adoração. Sabe quando que o crente sai do ambiente de adoração? Quando ele confunde adoração com performance. Nós temos saído do ambiente de adoração. Nós temos confundido louvar a Deus com performance. Nós temos confundido louvar a Deus com artifícios humanos. Nós temos confundido louvar ao Senhor com estruturas construídas pelos homens. Nós adoramos a Deus somente se cantar as músicas que eu gosto. Eu só adoro a Deus se for aqueles cânticos bons que eu gosto de ouvir. Eu só adoro a Deus no domingo à noite. Eu passo a semana inteira não sei se você usa essa palavra, né? Mas entuchando, né? Colocando um monte de coisa que não é do Senhor nos meus ouvidos, na minha casa, no ambiente que eu estou. Toca de tudo. Adora-se de tudo, menos o Senhor. Mas domingo à noite, 20 minutos de louvor, eu levanto a minha mão e eu falo que aquilo é verdadeira adoração. Não é. Não é. Nós estamos fugindo do ambiente da adoração. Nós estamos confundindo a adoração com um momento de comunhão entre os irmãos. Nós estamos confundindo o momento de adoração com o momento que brasas vivas já queimaram a semana inteira e se juntam para fazer uma grande fogueira. Mas quando ela sai da fogueira, ela não se apaga, porque ela está cheia da presença de Deus. Porque ela está criada no ambiente de adoração. Ela não abandona aquele ambiente. Eu louvo a Deus no meu trabalho, eu louvo a Deus na minha casa, eu louvo a Deus na igreja, não só com a minha voz, não só com louvores, mas eu louvo a Deus com aquilo que eu tenho, eu louvo a Deus com o que eu sou, eu louvo a Deus com a minha estrutura de vida, porque eu quero viver nesse ambiente de adoração. Sabe o que eu estou querendo dizer mais ainda sobre isso para mim e para a sua vida? E quando Jesus cita esse texto, na minha opinião, sabe o que ele está dizendo? Que gente grande demais não consegue adorar a Deus mais. Fala assim, como assim, pastor? Sabe o que é ser grande demais? Ser grande demais é a gente achar que a gente precisa de alguns artifícios humanos para louvar a Deus, e a gente precisa de estruturas humanas para adorar o Senhor.
A gente se esquece de ser como uma criança que olha para o seu pai, e às vezes ele é magrinho assim que nem eu, mas o Antônio, eu acho que eu devo ser o homem mais forte do mundo. Eu sei que eu não sou, mas ele olha para mim e fala assim, é meu pai. Na verdade, toda vez que ele me grita, eu fico falando, mas rapaz, o que esse moleque quer? Me ajuda, né? Agora ele começou com isso, né, Bar? Me ajuda, toda hora. Ele se enrosca lá em casa, no meio dos móveis. Esse dia ele enroscou na geladeira, assim, entre a geladeira e o móvel. Entrou, mas não conseguia sair. A cabecinha, né, pequena, ganchou. Me ajuda, me ajuda. Vai lá o pai ajudar. Arrastar a geladeira e ajudar. Geladeira leve de tudo. O Antônio deve ter pensado, nossa, meu pai arrastou geladeira. Mal sabe ele que nem pesa. Tem rodinha. Meu pai arrastou geladeira, me livrou disso aqui. Ô pai, aí abraça o pai. Ô pai. Ele está com essa mania também. Pai, quem abraça a gente? A gente perdeu esse ambiente com Deus. Oh Deus, mais um dia, aleluia. Olha que sol lindo. Olha que chuva abençoada. Olha, tem comida aqui na mesa. Oh glória a Deus, tem comida. Está apertado, tem umas coisas que não estão boas, mas eu estou aqui, ó, tem pão aqui, oh glória, aleluia, o Senhor não me deixou passar apuro, tem pão nessa mesa, tem um lugar para dormir. A gente só liga para a estrutura, a gente só adora quando consegue o que a gente quer, como filhos mimados, e não foi para isso que Deus nos criou para um ambiente de verdadeira adoração. Deus nos criou para adorar Ele na bonança e na escassez, na saúde ou na doença, no meio do tempo bom ou do tempo difícil, com chuva ou com sol, com a igreja cheia ou vazia, estando bem ou estando mal, com luta e aflição, vou louvar o Senhor. Está difícil, vou continuar louvando, porque eu fui criado num ambiente de adoração. Eu louvo a Deus por quem Ele é, não porque das coisas que Ele me deu. Eu louvo a Deus porque eu sei que se não fosse a sua graça e misericórdia eu seria consumido. Não é isso que a Bíblia diz? Ah Senhor, se não fosse a sua graça e misericórdia, seríamos consumidos, seríamos mortos, se não fosse o teu amor por nós. Tem mais alguma coisa que a gente precisa para louvar a Deus? A cada manhã as suas misericórdias se renovam, Senhor, oh glória. O salário não aumentou essa semana, mas a misericórdia de Deus raiou mais um dia comigo, aleluia. Oh glória, senti opressão de madrugada, mas a Bíblia diz que o Senhor abençoa e guarda e coloca os seus anjos ao redor daqueles que dormem e descansam no seu Deus. Oh glória, estava difícil, mas eu dormi, confiei em Deus, Satanás foi embora, descansei, bora trabalhar no outro dia. Deus me guardou. Ambiente de adoração, nós estamos perdendo esse ambiente, nós precisamos de artifício. O crente que chora na hora que o cantor gospel canta lá e usa um monte de artifício, mas a hora que está sozinho com Deus não derrama uma lágrima porque tem um coração duro. Filho mimado não é filho de verdade, só gosta do pai e da mãe pelos que eles dão, não porque eles são. Consegue entender? Filho mimado só gosta do pai e da mãe por aquilo que eles dão, não por aquilo que eles são. Se o pai e a mãe deixar de dar, se torna um monstro. Se o pai e a mãe deixar de fazer, o filho deixa de falar com eles. Já viu alguém assim? Ou tem alguém na sua casa assim? Acho que tem, né? Temos várias na nossa família, não é? Nós somos criados como pessoas mimadas. E nós achamos que Deus compactua com isso no reino espiritual. Não compactua. Deus não está preocupado em mimar a minha e a sua vida. Ele está preocupado em ser adorado no seu sublime trono. Ele merece honra, glória e louvor. E eu e vocês temos saído desse ambiente de adoração. Eu e você temos nos apegado a artifícios humanos, a coisas humanas para adorar a Deus. Até quando? Até quando nós vamos precisar de frequências de louvor? Até quando nós vamos precisar de artifícios? Ah, essa igreja é boa, nossa, porque você viu ali tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Agora vai dar para louvar, oi, ficou bom, né?
Se eu preciso de estruturas humanas para louvar, eu preciso então reconhecer nessa noite que eu fugi desse ambiente de adoração ao Senhor. Pastor, onde isso está lá? Abre para nós, Lívia, de novo, Atos capítulo 2, vamos ler lá, Atos capítulo 2, 45, 46, 47, coloca para mim, Lívia, que agora o pastor confundiu aqui. Eu estava lembrando de cor, coloca 45, isso, pode ir para o outro, 46, Lívia, vamos ver se é o 46. Isso, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa a casa, tomavam as suas refeições com alegria, com singeleza de coração. Pode ir para o 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Repartiu o pão, singeleza de coração, simplicidade, de casa em casa, no templo, em todo ambiente. Se era em casa, estava louvando. Se era no templo, estava louvando. Estava partindo o pão, estava louvando. Estava sem pão, estava louvando também. Estava atendendo os necessitados, estava louvando. Estava passando por perseguição, estava louvando. Essa era a característica da igreja. E aonde foi que eu e você nos perdemos desse ambiente? Sabe por que a gente se perdeu? Porque a gente tem transferido a adoração para local. A adoração não está presa local, a adoração é ambiente. A adoração não é local. Não é a beleza da nossa igreja. Não é se tem ar-condicionado ou não. Não é se tem cadeira boa ou não. É coração louvando e entregue ao Senhor. São vidas louvando a seu Deus em todo tempo, em todo lugar. É bonito demais. É muito bonito postar vídeo do povo da África louvando a Deus, falando assim, olha que lindo, debaixo da árvore louvando a Deus. Ah, rapaz, um ar-condicionado da igreja quebra aqui, você já reclama. Vamos falar a verdade. Ai, que calor. Sabe um absurdo que eu ouvi aqui dentro dessa igreja? Não tenho vergonha de falar não, para nós trabalharmos um pouco mais esse ponto e irmos para o terceiro. Essa cruz aqui nossa era lá naquele canto, quem lembra disso? Era lá, vocês lembram disso? Era lá naquele canto, vocês lembram? Um dia eu estava aqui na igreja, terminei de pregar e tal, eu estava saindo ali, tinha um grupinho ali sentado no fundo da igreja, assim, ó. Sentado aí no fundo. Já vi que ele estava com cara feia para mim, falei, novidade, né? Devo ter falado alguma coisa da pregação que não gostou, isso é normal, estou acostumado já, isso aí acontece todo domingo, né? Aí fui para perto dos irmãos assim, pastor, nós precisamos conversar. Falei, por quê? Eu não estou conseguindo ficar na hora do louvor louvando a Deus mais não, aqui na igreja. Falei, Falei, o que aconteceu? A cruz era lá no meio aqui, ó, lá em cima, agora mudaram para aquele canto lá, eu não consigo louvar a Deus. Falei, misericórdia. Pensei comigo, sério isso, gente? Fiquei pensando comigo, é sério. É sério que eu vou ter que conversar isso aqui? Eu queria estar evangelizando, ganhando gente para Jesus, eu vou ter que pegar e sentar com um crente de 30 anos e explicar para ele que nós fazemos isso aqui só para lembrar da obra redentora de Jesus, que eu posso relar aqui e nada vai acontecer, não vai acontecer milagre, não vai acontecer nada, que se ela estiver lá ou estiver aqui, para nós tanto faz, é só lembrar da obra redentora de Cristo. Isso não depende da minha adoração. Se não tivesse tudo isso aqui, não ia adorar então, porque se nem por causa da cruz adora, imagina se destruísse tudo. A gente vai sendo pego por estrutura, por local, e a gente sai do ambiente de adoração. Meu irmão, minha irmã, não estou dizendo que a estrutura não seja importante, o que eu estou dizendo é que o ambiente de adoração não pode estar ligado a isso. A parede é preta, eu não adoro, a parede é branca, eu não adoro, aí fica essas brigaiadas. Até quando nós vamos ser esse tipo de gente? Até quando nós vamos ser um povo assim, que nós dependemos de locais e de estruturas para levar o nosso coração a Deus? O ambiente de adoração não depende de lugar. O ambiente de adoração não depende de onde a cruz está, não depende da placa da igreja, não depende da pregação, não depende do cântico que foi cantado, depende do meu e do seu coração entregue ao Senhor como uma criança, louvando, agradecendo a Deus e olhando para Ele, dizendo, Senhor, eu te louvo por quem o Senhor é. O Senhor é tudo para mim.
O Senhor me salvou, o Senhor me amou, o Senhor me tirou do lamaçal de pecado, me colocou sobre rocha firme. O Senhor tem cuidado da minha vida, o Senhor tem cuidado da minha família, o Senhor é meu Pai, o Senhor me guarda, o Senhor me protege, o Senhor me livrou de tal situação, o Senhor me curou. Só isso é motivo de adoração. Eu não preciso, Deus, de estrutura humana, eu preciso estar na tua presença. Nós precisamos voltar a esse ambiente. Um ambiente que, se acabar a luz aqui hoje, nós continuamos cantando. Um ambiente, se a gente sair lá fora e estiver chovendo, a gente fala, dá nada não, vim para o culto, aleluia, só uma chuvinha. A chapinha vai dar uma arrepiada, mas ô glória, foi para o culto, vamos correr para o carro. Não é verdade? Ah, porque eu vou sair ali e vou falar do amor de Deus para as pessoas, qualquer ambiente. Vou lá com os irmãos, olha, achei os irmãos aqui, no restaurante hoje, vamos juntar as mesas aqui, vamos começar a conversar, vamos louvar a Deus. A gente não faz mais isso, porque a gente está preocupado com o local e não com o ambiente de adoração. E a igreja de Atos era na casa, era na rua, era no templo, louvando ao Senhor. Em todo lugar era lugar de motivo de adoração a Deus. E terceira e última coisa para mim e para a sua vida. Abra comigo aí Provérbios capítulo 11. Provérbios 11. Provérbios 11. Nós vamos ler o versículo 24 e 25. Vinte e 25, isso. Uns dão com generosidade. 24. Isso. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Agora vamos para Hebreus 13:16. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Quando eu olho para isso, um outro ambiente que nós não deveríamos ter saído, além da redenção, arrependimento, além do ambiente de adoração, nós não deveríamos ter saído do ambiente da comunhão e da generosidade. Isso é uma coisa difícil de se falar para o povo de Deus, mas essa era uma característica da igreja primitiva. E sabe por que é tão difícil falar sobre isso? Porque nós estamos muito mais preocupados com o nosso egoísmo e com nós mesmos do que com o ambiente que Deus quer criar. Eu não tenho tempo para ouvir alguém, eu não tenho tempo para amar alguém, eu não tenho tempo para dar carona para alguém, eu não tenho tempo para ajudar alguém, eu não tenho tempo para ajudar na igreja, eu não tenho tempo para conseguir ajustar algumas coisas, eu não tenho dinheiro para ajudar alguém ou para dizimar e ofertar. Nós estamos nessa roda sem fim. Com todo respeito a você e sem medo nenhum de falar com você, desculpas que nós damos. Desculpas que nós damos. Ah, pastor, mas eu estou investindo. Sim, em você. Porque a palavra de Deus diz que só prospera de verdade quem investe no próximo. Se você só pega o seu dinheiro e investe só em você, não dizima, não oferta, não ajuda o pobre, não ajuda o necessitado, não se preocupa com o próximo, você é egoísta, segundo a Bíblia. Pronto. Ah, pastor, você está me acusando? Não, estou acusando a cada um de nós, egoístas. Nós somos egoístas. Porque a palavra de Deus diz que se a gente vê um necessitado e não ajuda aquele que está necessitado, não estou dizendo os charlatões que tem por aí, não estou dizendo
fomentar o vício de algumas pessoas, não é sobre isso. Eu estou dizendo de realmente daquilo que nós sabemos que podemos fazer diferença na vida das pessoas. Se nós não fazemos, nós estamos virando as costas para o próprio Senhor. 1 João diz sobre isso. Eu resolvi nem abrir para você não ficar mais chateado comigo ainda nesse ponto, né? Porque ele é polêmico. Porque toda vez que se fala de comunhão e generosidade, esse ambiente de comunhão e generosidade, isso mexe conosco. Sabe por quê? Porque o único texto que Jesus disse que não dava para servir a dois senhores foi sobre o dinheiro. Jesus nunca disse sobre religião em si. Jesus nunca disse sobre cor de igreja. Jesus nunca disse sobre horário de adorar. Jesus nunca disse se era para usar saia, se era para usar calça. Jesus nunca se preocupou com isso. Mas Jesus se preocupou com uma coisa: não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. E se nós temos usado somente os nossos recursos para acharmos que nós somos bons o suficiente diante dos outros, se nós temos usado os nossos recursos somente olhando para o nosso próprio umbigo, somente olhando para a nossa vontade, para o nosso querer, nós nos afastamos como igreja, como povo de Deus, do ambiente de comunhão e generosidade. A fé de Jesus não se vive sozinho. Nós nos preocupamos com os nossos irmãos. Nós nos preocupamos com a missão de Cristo. O reino de Deus não vai parar, mas com toda certeza ele vai andar bem mais lento quando eu e você não investimos nele. Estou sendo bem sincero com você como pastor. Ele vai andar mais lento quando nós não investimos nele. A igreja tem a mania de ser um dos únicos lugares que abandonam seus soldados no meio da guerra. E enviam pessoas, enviam missionários, mas deixam eles lá sozinhos, sem ajuda, sem nada. E a hora que precisa cortar alguma coisa, a primeira coisa que a igreja corta é o dinheiro da missão. Sabe por quê? Porque o nosso ar-condicionado tem que continuar funcionando para a gente se sentir bem na igreja. Mas aceitar Jesus, as pessoas que ainda não conhecem, não precisa. O que precisa é que o nosso ar-condicionado fique funcionando. Isso é super importante. Irmãos, quando eu falo de ar-condicionado, tá? Que é alguma coisa bem pessoal minha, tá? Eu fui pastor 4 anos numa igreja que nem ventilador tinha. E o ventilador que tinha, ele caiu na minha mão na hora que eu estava pregando um dia, né, Bar? Você lembra, né, Bar? A Bar ri até hoje disso, né? Eu levei-lhe um susto, né? Sorte que eu não gritei, né? Aleluia. Né? Mas levei um susto e caiu. Não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Não tinha o que fazer, não tinha dinheiro. Sabe o que a gente fazia lá? Mandava R$100 por mês para a missão. Durante todo o ano, se tivesse juntar dinheiro, dá para ter comprado um ar-condicionado. Outro ano mais um. Fiquei 4 anos lá e todo mês R$100 para a missão. Consegue entender? A generosidade que eu estou dizendo para você não é para você dizimar somente. Estou dizendo para o seu coração. A gente dá desculpa. A gente gasta R$600 num sapato. E a hora que o irmão precisa, a gente fala que não tem R$50. Está vendo como cria um silêncio? A gente se afastou tanto desse ambiente que fica até difícil de falar. Os pastores têm medo de falar isso e chatear as pessoas. De achar que o pastor está roubando. Mas deixa eu te falar para você, comigo não cola. Porque eu não roubo, então vou continuar falando. Como eu não roubo, eu posso falar. Agora, o que rouba tem que ter medo quando fala. Como eu não pego nada que não é meu para mim, então, esse negócio é tão sério de pegar o que não é seu, eu vou te dar um exemplo, né? Estava conversando com o Cris essa semana, que o Antônio fez, né, Cris? Como é uma coisa do ambiente mesmo que a gente é criado. Eu peguei para o Antônio um bichinho, daqueles de pelúcia, lá no Mufato Você já viu que naquele Mufato lá, o novo, que tem lá, onde que é no Porto Meira, lá? Tem um monte de bagulho de bichinho na porta. Aquilo lá é a perdição para os pais, né? Quem tem filho sabe disso, né? Eles colocam os brinquedos só embaixo, chocolate de criança só no par de baixo, né? Vai um menino correndo e só vê aquelas coisas. Eu quero. Né? Aí, se você deixar pegar, você é R$400 ali brincando em coisinha boba do mercado, né? E aí eu fui naquela maquininha, pela primeira vez na vida eu peguei um bichinho naquele negócio, rapaz. O Timos é campeão, né, Timos? O Timos sempre pega. Peguei um Pokémon, Timos. Pro Antônio. Peguei um Pokémon pro Antônio. Peguei lá um bichinho do Pokémon pro Antônio. Aí mostrei pro Antônio.
Deu 40 segundos, ele pegou o Pokémon e devolveu dentro do buraco da máquina. Eu olhei para ele. Falei, sorte que a garra não pega de volta ali. O buraco tá ali, né? Você coloca a mão e pega o bichinho de volta. Aí eu falei, leva, filho. Falei, é seu, filho. Ele não entendia. Porque tudo que não é de casa, ele não coloca e não leva. Porque não é dele. Você entender? Ele queria devolver o bichinho. Porque ele foi ensinado que eu não comprei, não dei para ele, não estava na nossa casa, não é dele. Então eu não tenho medo de falar sobre generosidade com você, porque é algo que eu tenho tentado viver na minha vida. Com todo respeito, não estou falando de mim aqui, estou falando daquilo do ambiente que nós somos criados. Eu tive pastores que não tinham medo de conversar sobre isso, pastores honestos. Eu não tenho medo de conversar isso com você, nós temos nos tornado um povo egoísta. Porque quando fala sobre isso e nos incomoda tanto, é porque somos egoístas. Porque quando você fala de generosidade, você não está falando de igreja, você não está falando de dízimo, de oferta, você está falando de tudo. Você está falando de uma vida generosa com a sua própria família. Você está falando de uma vida generosa com a sua esposa, com o seu esposo. Você está falando de uma vida generosa com seus filhos. Você está falando de uma vida generosa com seus vizinhos, com os necessitados que chegam próximo a você. Você está falando de uma vida generosa com a missão de Cristo. Nós estamos falando de uma vida generosa e de um ambiente de comunhão e generosidade com as pessoas que precisam conhecer o nome de Jesus. E se nós conhecemos o nome de Jesus numa estrutura sustentada por recursos, por qual motivo, quando nós aceitamos Jesus, nós temos dificuldade de investir nessa estrutura? A conta não bate. Eu venho para uma igreja, aceito Jesus nela, a minha vida é transformada, a minha família é transformada, e antes de eu chegar, os irmãos sustentaram aquele lugar, pagaram a água e luz daquele lugar, pagaram o pastor, pagaram o missionário, pagaram o livrinho, pagaram o lápis que meu filho usa na salinha, pagaram a folhinha que ele usa, pagaram o ar-condicionado que eu estou usando na igreja. Aí a hora que é a minha vez de participar da estrutura, eu digo assim, não dá. É muito difícil para mim. Era fácil para os outros. É muito difícil para mim participar dessa estrutura. É muito difícil para mim ser generoso, mas o irmão pode ser, porque eu quero aproveitar do ar-condicionado da igreja. O irmão continua dizimando aí, ofertando, para eu ficar bem aqui, ó, quando está calor, ó, não suar, tá? Mas se depender de mim, você passa calor, irmão, porque eu não dizimo e oferto, não. Nós perdemos esse ambiente. Nós nos escandalizamos quando pastores falam essas coisas que nem eu estou falando. Sabe por que nós nos escandalizamos? Porque o ambiente da igreja deixou de ser um ambiente generoso e virou um ambiente de enriquecer pastores e enriquecer pessoas. Por isso que a gente tem dificuldade. Porque nós trocamos o ambiente de comunhão e generosidade, o ambiente da missão, por um ambiente onde pessoas se enriquecem. Por um ambiente onde as pessoas dão mau testemunho com o dinheiro da fé. Um ambiente onde pessoas estão usurpando de outras pessoas para ficarem ricos. E isso precisa ser denunciado, está errado. Mas essa conta um dia vai chegar, nem que for no reino dos céus, um dia ela chega. Ela vai chegar. Os escândalos da fé. Mas não posso me mover por isso. Porque eu quero ser criado num ambiente de comunhão e generosidade. Se Deus tem me abençoado, eu serei um abençoador. Se Deus tem colocado sementes nas minhas mãos, eu serei um semeador. Se Deus tem colocado frutos na minha mão, e eu vou ver que algum vai apodrecer, eu vou partilhar aquele fruto. Porque eu não vou querer só eu ser alimentado, mas eu quero que outros sejam alimentados também. Se eu conheci Jesus, eu vou investir na missão de Jesus. Se eu fui alcançado por esse reino, eu quero que esse reino cresça. O reino de Deus não vai parar por causa de mim e de você, mas como eu disse, ele anda a passos lentos, isso é um fato. Eu não sei se você se lembra disso, para a gente caminhar para o final desse ponto tão polêmico, né? Você sabia que foi feito um estudo, se eu não estou enganado, foi nos Estados Unidos e foi nas Américas também um pouco. A Coca-Cola, ela foi muito ligada à missão, você sabia disso? Depois você pode pesquisar, sabia disso? Alguns pastores, eles iam para alguns países como representantes da Coca-Cola, mas na verdade eles eram pastores. E a Coca-Cola pagava para eles irem ser representantes da Coca-Cola, mas na verdade eles eram pastores. A Coca-Cola, ela tem uma vertente protestante, né? Você pode pesquisar depois que tem o hospital do Candler e etc. É sustentado pela Coca-Cola até hoje. Tem uma sociedade metodista nos Estados Unidos que até hoje recebe porcentagem dos lucros da Coca-Cola para fazer missão. Sabia disso? Tem vertente protestante. Ela usou-se da estrutura da Coca-Cola para fazer missão.
Mas o que é mais interessante disso, na minha e na sua opinião, é que depois de um tempo, só a Coca-Cola fazia missão, a igreja deixou de fazer. E aí foi feito um estudo que o crente gastava mais com Coca-Cola do que investia o seu dinheiro em missão. Tem noção disso? O dinheiro investido na igreja, na missão de Deus, era menor do que o investido num litro de Coca-Cola. Foi feito um cálculo do tanto de cristãos que aceitaram Jesus, e eles investiam menos recurso financeiro na obra do que na Coca-Cola. Ou seja, vamos agora mudar a calculadora? Se a gente investir todo mês como crente, todos os crentes do Brasil, todos os crentes das igrejas brasileiras, o mesmo valor de uma Coca-Cola 2 litros em missão todo mês, o mundo conheceria Jesus através da missão. Está vendo que não é o tanto, mas é o ambiente? Está vendo que não é sobre dízimo e sobre 10%, é sobre o ambiente que a gente é criado? A gente foi criado num ambiente que o crente não fica sem tomar uma coca, mas ele não dizima na igreja dele. Mas ele está postando todo dia lá com a coca gelada dele. Aí a hora que vem um missionário aqui falar que precisa de dinheiro para a missão, o cara fala, não tem. R$ 200 por mês de Coca-Cola. Tem gente que bebe, você viu? Tem uma galera que é mais que isso, que a Coca-Cola tá cara, hein? Tem uma galera que é mais que isso, 200 pila de Coca-Cola por mês. Não é? Tá se acabando, né? A Coca-Cola. Mas na missão não tem. Aí você fala, nossa, pastor, a pregação estava uma benção quando você falou de arrependimento, redenção, adoração. Agora o senhor falou de dinheiro? Sim. Sim. Porque essa era a característica de a igreja de Atos 2 e não tem como fugir dela. E vendiam as suas propriedades, compartilhavam o pão de casa em casa, segundo a necessidade dos seus irmãos e irmãs. Não vendia por vender. Nós não estamos pregando para você vender sua casa e você repartir ela, o valor dela entre os irmãos, tá? Não é participação de lucros, igreja, né? A igreja não é isso. O que eu estou dizendo é que a igreja era tão engajada na missão. E quando chegava uma viúva que não tinha recurso para se sustentar porque perdeu seu esposo, a igreja dizia assim, fica tranquila, irmã, o pão não vai faltar. Fica cegado, o pão não vai faltar não. Nós vamos cuidar de você. Nós vamos te amar. Nós precisamos voltar a esse ambiente. Precisamos voltar, não é vender a casa, é cuidar, é trazer alguém para casa, se precisar. É dar carona para quem não tem carro. Tem uma coisa muito linda que essa igreja faz, eu acho legal pra caramba. As irmãs que têm filho, tá tudo dividindo a sopa das crianças, né? E uma passa para uma, e outra passa para outra, e uma passa para uma, e outra passa para outra, né? Tinha umas fraldas do Antônio parada lá, levei pro Timos, já sei que o Timos ganhou um monte de fralda, logo logo já tá doando para alguém as fraldas também que o Samuel não usar, né? Que cresce rápido, né, Timos? Cresce rápido, né? Aí já levamos, já compartilha, já um ajuda um e o outro ajuda o outro. Generosidade, um ambiente generoso. Eu quero encerrar isso dizendo para você com muito amor e carinho que a gente já está no nosso horário. Hoje a pregação foi um pouco maior mesmo, porque tinha muito texto bíblico. Meu objetivo nesse ponto, principalmente nesse último ponto, não é te chatear, não é te envergonhar. E quando eu estou falando de mim bastante nesse ponto, é porque é uma orientação como pastor para esse ano, para essa igreja. Você pode depois perguntar para o Timos, para a Tati, cadê a Tati? Tati está lá no fundo, né, Tati? E para o Manuel, que não está vindo ainda por causa da situação da Aurora. Já faz quase um ano que eu não peço relatório de quem dizima na igreja para eles, né, Timos? Quase um ano. Resolvi fazer isso. Agora, no começo do ano, eu preciso, por causa dos ajustes ministeriais. Eu não sei quem está dizimando. Fiz questão de ficar um tempo calado nisso e não pedir. Sabe por quê? Porque quem perde é a pessoa que não faz. Eu estou fazendo. Talvez você esteja fazendo, então não perca. Eis que Provérbios disse ali.
Aquele que é abençoador é abençoado. Aquele que abençoa é próspero. Aquele que é generoso vai ser abençoado. Não estou dizendo para você não cuidar da sua casa. Não estou dizendo para você fazer loucura. Ah, pastor, vou deixar cortar a luz de casa e dar o dízimo. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você, para tudo que vier na sua mão, seja ponte de generosidade. Ah, eu tenho um carro, vai ser um carro generoso. Eu tenho uma casa, vai ser uma casa generosa. Eu tenho como tomar um café com os irmãos da igreja. Eu vou chamar os irmãos para vir tomar um café. Vai ser uma casa generosa. Vai ser um ambiente de hospitalidade, de receber gente. Oh, aleluia. Pode chamar eu para tomar café, tá? Aleluia, glória. Eu vou. Né? Eu vou, pode me chamar. Né? A irmã Emília já está rindo, né? Irmã Emília, já faz uns 3 meses que eu não como revira, irmã Emília. Já pode me convidar de novo, irmã Emília. Já estou sentindo falta, oh, glória. Né? Aleluia. Um povo generoso. Nós precisamos ser esse povo que ama um ao outro, que se preocupam com o outro, que não enriquece pastores, que não enriquece estruturas. Não é sobre isso, mas é sobre o ambiente de um povo fiel no dízimo, na oferta, no amor com o próximo, na missão, no momento de levantar uma oferta específica para alguém. Um povo que entende que eu tenho 10 sapatos, eu queria aquele, aí fui domingo na igreja, e o pastor chamou o irmão lá que está com aluguel atrasado. Eu não vou comprar o sapato. Eu vou abençoar o irmão. Coitado da André, né? André já saiu. André vende sapato. Eu estou falando de sapato. André fala, pô, pastor, você tá arrebentando com o meu ganha-pão. Não, não é isso não, né? Pode comprar sapato, irmão. Só estou dizendo que às vezes o dia que Deus tocar no seu coração, né? O Cauã agradece, né, Cauã? Mimadinho, esse Cauã falar. Ei, Cauã. Brincadeira, né, Cauã? Esses meninos novos são fera, né? Meninos são fé. Não, Cauã vai estudar agora, né, Cauã? Precisa, né, Cauã? Tá precisando, né? Aleluia. Né? Mas a gente brinca, mas generoso. Eu sei fazer algo. Vou abençoar vidas. Vou abençoar a igreja. Nós já temos sido esse povo em algumas áreas, né? Nossa elétrica aqui, nós nunca contratamos ninguém. Tem um monte de irmão aí que mexe com elétrica aí, ó. Sempre vem subir, vai, faz e... Né? Por isso que dá problemas, não, brincadeira, né? Então, por isso está bonito assim, né? Por isso que está bonito assim. Por isso que pegou fogo uma vez nessa lâmpada aqui, né, Marco? Ô, glória, né, Marco? Você lembra, né, Marco? Por isso pegou fogo numa lâmpada aqui um dia. Deus é bom, a gente gosta de brincar, irmãos. Faz um povo generoso, né? Povo generoso. Os irmãos aí que trabalham com turismo, por exemplo, sempre ajudam eu, a Bárbara, sempre perguntam as coisas, e leva, e dá carona, né? E faz, e traz coisa para nós, e não sei o quê, né? Sempre juntos, ajudando um ao outro. Ambiente de redenção e arrependimento. Ambiente de adoração. E ambiente de comunhão e generosidade. Nós precisamos ser esse povo. A gente sai com essa palavra nessa noite daqui. Olá! Se você chegou até aqui, provavelmente você chegou até o final do nosso vídeo e eu gostaria de deixar mais algumas indicações para você, de mais 2 vídeos para você nos acompanhar e continuar assistindo no nosso canal aqui no YouTube, as nossas ministrações e os nossos cultos. E te convido também, se for possível, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo e mais que isso, que você se inscreva no nosso canal e possa nos acompanhar e ser edificado ou edificada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.